Olá, eu sou a Maíra, professora de literatura do Colégio Oficina de Estudante. E eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre um conteúdo bem inicial no estudo de literatura, que a gente estuda lá no comecinho do primeiro ano, que é o que é literatura. E a gente acaba fechando o que é e o que não é literatura a partir da contraposição de textos literários e textos não literários. Mas para a gente poder discutir um pouquinho isso, que é completamente necessário para o estudo do texto literário, eu queria começar discutindo o que é a arte, porque a gente sabe que a literatura ela é uma expressão artística. Eu trouxe aqui para vocês uma definição de arte do Sr. Kant, que está escrito lá no livro Crítica do Juízo, na parte do juízo estético. Então ele vai discutir como é que a gente pode compreender a estética. E ele diz o seguinte, que a obra de arte gera prazer desinteressado. Portanto, a obra de arte ela não deveria e não precisaria servir para nada do ponto de vista prático. E isso pode gerar um pouco de confusão nos dias atuais, quando a gente tem uma visão muito materialista e muito prática da vida, né? Como assim eu vou estudar uma coisa que não tem uma função prática, né? E, de fato, essas obras não precisam ter função prática, apesar de elas poderem ter função prática. Para a gente conversar sobre isso, eu trouxe para vocês uma obra de dois autores mineiros. Na verdade, isso aqui é o registro de uma obra. Eles são artistas plásticos, é o Aruan Matos e a Flávia Regaldo, e eles fazem uma pesquisa muito interessante a partir de obras que são inúteis. E eles trabalham justamente isso, a composição de obras plásticas que sejam inúteis. Nessa obra que eu trouxe para vocês, que é uma máquina de absorção, o que a gente tem aí? Um grande cilindro de vidro com água, que tem um temporizador, então essa gotinha de água vai passar e vai cair a cada 1 minuto, e ela vai chegar em uma peça de cerâmica que é aquecida por uma resistência. Enquanto a gota cai e fica na cerâmica e outra gota começa a se preparar para cair, a resistência seca, absorve essa gota. Então é uma máquina que ela se autoanula, né? A gota cai, ela fez a gota cair, mas a gota desaparece porque a máquina também fez ela cair. E essa obra, acho que ela pode servir para a gente pensar justamente isso. Essa máquina não serve para nada, mas como é que eu posso observar essa máquina e como é que eu posso ser afetado por essa obra artística. Essa obra artística, obviamente, ela faz a gente pensar sobre a utilidade ou a inutilidade da arte. Então, de certa forma, ela acaba sendo uma obra metalinguística, né? Uma obra de arte que faz eu pensar sobre a arte. E a arte, muitas vezes, serve justamente para isso. A gente vai ter, obviamente, momentos da história literária que não passam por esse registro. A gente vai ter momentos onde os autores eles se sentem imbuídos de uma ferramenta e de uma arma que é a produção literária e que eles vão utilizar essa ferramenta, essa arma, para se colocar perante o mundo contemporâneo deles. Portanto, eles vão compreender a expressão literária como uma forma de conscientizar os leitores a fazer alguma mudança social. Portanto, a obra, nesse momento, ela vai ser uma obra engajada. Mas não é sempre que a gente vai ter essa dimensão, né, da obra de arte como uma obra engajada. Por isso é legal a gente falar de uma questão também que é bem inicial no estudo de literatura, que é a gente fazer uma diferenciação entre estilo de época e estilo individual. Isso não serve somente para a literatura, isso serve para todo o estudo de arte, seja a fotografia, a pintura, a escultura, o teatro, a dança, a música. A gente vai ter um conjunto de características de uma época e de um determinado espaço que autores vão dividir. Não porque necessariamente todos se conhecem, mas pode acontecer também de um grupo se formar e pensar a estética do momento a partir disso. Mas geralmente a gente tem aí características que são definidas por questões culturais, por questões tecnológicas, mas não só por isso, também pode passar pela dimensão do imaginário de época. Isso é fácil a gente entender, né? É óbvio que um escritor carioca de 2015 não vai ter o mesmo tipo de preocupação temática e estética que um escritor trovadoresco lá da Península Ibérica, na Idade Média. Isso é bastante fácil de perceber. Agora, o estilo individual ele pode gerar um pouquinho mais de confusão. Como assim ele pode gerar um pouquinho mais de confusão? Puxa, de repente eu olho para um autor que está inserido dentro de um movimento literário, uma escola literária, um estilo de época, e esse sujeito foge completamente à regra. Esse sujeito, apesar de ser estudado dentro de um bloco, dentro de um conglomerado de autores, ele foge a essa estética. Obviamente é um autor de exceção, é um autor que se coloca contra o que está dado no momento. Então, pode acontecer não só de haver essa ruptura, mas de repente do sujeito sim concordar com algumas questões do estilo de época, mas ultrapassar esse estilo de época. Se a gente pensar, por exemplo, num escritor
um poeta brasileiro chamado Olavo Bilac, que ele pertence ao estilo de época, ao movimento literário, à escola literária parnasianismo, mas ele tem um estilo individual que tende para temas, não somente, mas que tende também para temas mais intimistas, subjetivos, mais ligados com a questão de uma poesia lírico-amorosa. Então, nessa parte, ele foge, o estilo individual dele foge do estilo de época. Quando a gente pensa em estilo de época, necessariamente a gente chega nisso que são os movimentos literários, as escolas literárias. O nosso estudo de literatura do ensino médio brasileiro, ele se baseia em movimentos literários dentro da literatura em língua portuguesa de Portugal e do Brasil. Atualmente a gente tem tentado aprofundar um pouquinho a literatura de países que falam língua portuguesa, mas são países africanos, muito em função da cobrança pelos vestibulares, aliás, por um vestibular, de um livro do Mia Couto, que é o Terra Sonâmbula. Então, assim, é legal a gente ter consciência que o nosso escopo, ele se fecha em literatura em língua portuguesa a partir de um determinado período. É óbvio que a partir de um determinado período, principalmente aqui, já no século XX, a gente vai se focar na literatura brasileira, porque aqui a gente tem muitos autores e uma produção muito mais próxima, né, muito mais contemporânea à nossa realidade. Então, quando a gente pensa em história literária, a gente tem essa cronologia e geralmente a gente estuda a literatura a partir dessa cronologia. Eu queria pontuar uma questão dentro dessa cronologia que seria o padrão de beleza clássico. Por que eu quero falar sobre o padrão de beleza clássico? Porque esse padrão de beleza, ele é retomado em diversos momentos dentro da história literária. Então, primeiro vamos entender o que é esse padrão de beleza clássico e de onde é que ele vem. Bom, quando a gente pensa em padrão de beleza clássico, a gente precisa necessariamente retomar o conceito de clássico, né? Então, quando a gente fala em padrão de beleza clássico, eu estou retomando valores, sejam eles temáticos ou sejam eles formais, do que foi construído, do que foi constituído enquanto arte lá na era clássica, no período clássico greco-romano, mais pontualmente o período clássico grego. Quando a gente encontra o padrão de beleza clássico, geralmente a gente tem essa expressão aqui, que é o belo com letra maiúscula. Esse belo com letra maiúscula não é a distinção que a gente faz, de repente, entre aquilo que é bonito e aquilo que é feio, mas sim o que é algo considerado uma regra de produção artística, uma regra do que é aceitável e do que é formalizado como um padrão da época. Obviamente, se a gente pensar no período contemporâneo, vamos pensar uma outra expressão artística, que é a música, que é muito mais palatável, né? A gente consome muito mais música do que pintura ou escultura. Quando a gente pensa em música, é óbvio que o padrão de beleza musical da década de 60, que estava ali voltado para a bossa nova, voltado para o começo daquilo que a gente vai chamar de MPB, com tropicalismo, com alguns grandes autores e compositores e músicos e cantores surgindo, aquele padrão de beleza era muito contrário, muito diferente, muito diverso do que a gente tem hoje, por exemplo, com a música mais popular, mais consumível, a música... de repente a música sertaneja, esse sertanejo universitário, ou o próprio funk, ou o próprio rap. Então, cada época tem as suas particularidades. Só que aqui, quando a gente pensa no que era a regra dentro do período clássico, a gente vai ter uma regra que vai ser retomada em diversos momentos da história da arte, não só da história da literatura. Então vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala em padrão de beleza clássico, a gente está necessariamente falando em uma questão que é a questão da harmonia, do equilíbrio, da simetria. Eu vou usar aqui um exemplo que fecha na parte de pintura, mas que pode servir para a gente fazer alguns paralelos. Se eu tiver um quadro clássico, ou melhor, um quadro renascentista que puxa o padrão de beleza clássico, eu vou ter necessariamente uma centralidade do meu foco de olhar. Então eu vou ter o que a gente chama de ponto de fuga. O ponto de fuga, ele é o ponto de onde todas as linhas do quadro, para onde o meu olhar vai convergir, de onde todas as linhas divergem. Também há uma coisa que a gente chama de linha do horizonte, que é o ponto onde o espectador, aquele que observa a obra, estaria com o seu olhar, a altura do olhar.
E há, como eu já falei, a questão da simetria. Então, toda obra que puxa essa questão dos valores clássicos, ela é simétrica. Vamos supor que eu tenho uma montanha, que é um quadro de uma paisagem. Vai haver necessariamente uma montanha de tamanho similar do outro lado. Então, há uma ideia de proporção. Tudo bem, na pintura isso é fácil, é visível, mas como é que a gente vai encontrar isso, por exemplo, na poesia? Na poesia, a gente vai encontrar simetria e harmonia a partir de um formalismo estético. Então, por exemplo, se eu tenho um poema metrificado, todos os versos com o mesmo tamanho, eu tenho uma simetria, eu tenho uma harmonia. Se eu tenho um poema estruturado em estrofes do mesmo tamanho, eu tenho uma simetria. Se eu tenho um poema estruturado em uma forma fixa como o soneto, eu também tenho uma simetria. Essa ideia, então, esse valor da beleza clássica, ele vai aparecer em vários momentos e é isso que eu quero pontuar com vocês aqui na nossa linha do tempo. Bom, então voltando aqui na nossa linha do tempo da história literária, eu vou tentar pontuar alguns momentos em que há a retomada dos valores clássicos. A gente começa o nosso estudo lá na Idade Média, estudando o trovadorismo e o humanismo. Aqui não vai haver retomada dos valores clássicos, mas aqui no final do século XV e começo do século XVI, durante o século XVI, a gente vai ter aquela estética que vai ser chamada de classicismo. Como o próprio nome diz, vai haver a retomada dos valores clássicos. Então aqui há a retomada dos valores clássicos. O classicismo, ele é um movimento literário que vai acontecer no período do Renascimento artístico. Vai haver o quinhentismo, que é uma literatura ainda feita por portugueses, mas já no Brasil, e é uma literatura que tem uma função muito mais específica, né? Se a gente pensar no quinhentismo formativo, são textos que têm uma função de formar a moral religiosa do indígena, que para eles não tinha nenhuma moral, e obviamente do ponto de vista moral europeu não dividiam realmente questões. No quinhentismo também vai ter um momento uma produção chamada de quinhentismo informativo, que são cartas, e uma carta, por maior valor literário que ela tem, antes de qualquer coisa ela tem uma função, que é a de informar, né, de comunicar. Então, aqui no quinhentismo, a gente tem já obras de arte que têm uma função bastante prática. Mas então, o classicismo retoma valores clássicos, o barroco, que é uma produção literária bastante voltada para questões religiosas do mundo católico, não vai retomar valores clássicos, porque retomar valores clássicos significa também retomar o paganismo, e o paganismo é completamente contrário aos ideais cristãos. O arcadismo vai retomar valores clássicos. No arcadismo, a gente vai ter o poeta com a ideia de que ele pode mimetizar um pastor. Então, aquele que vive numa situação campestre, que tem uma vida bucólica, uma vida bucólica que é legal relembrar, né? O bucolismo, o distanciamento da vida na cidade vai ser colocada como uma coisa mais equilibrada, uma vida mais justa, mais em harmonia com a natureza. Então, aqui para o arcadismo vai fazer todo sentido retomar valores clássicos. Esses valores clássicos eles vão aparecer no tema, a partir das ninfas que vão ser retomadas, e na forma, esse formalismo que eu já comentei. Aqui no século XIX, nós temos vários movimentos literários. Na prosa, o romantismo, o realismo e o naturalismo, e na poesia, o parnasianismo e o simbolismo. Desses movimentos aqui, o único que vai retomar valores clássicos vai ser o parnasianismo. Então, temos aqui uma retomada de valores clássicos. O parnasianismo vai buscar esse ideal clássico a partir de tema e a partir de forma. A gente vai cansar de ver poetas citando, por exemplo, templos gregos, vasos gregos. Então, esse ideal de beleza ele vai estar presente, inclusive tematicamente, dentro da obra. E aqui, na virada do século XIX para o século XX, a gente vai ter uma sequência de expressões artísticas que são chamadas das vanguardas europeias, onde a gente estuda o fauvismo, onde a gente estuda o expressionismo. Essas expressões literárias, elas têm algumas produções, essas expressões artísticas, elas têm algumas produções literárias, mas em muito menor quantidade. Inclusive, por exemplo, se a gente pensar no surrealismo, que é uma vanguarda europeia, tem certos autores que apresentam características surrealistas, mas aqui dentro do modernismo. Então, a gente não vai estudar nesse momento produção literária surrealista propriamente dita.
No modernismo, alguns autores podem buscar o tema da antiguidade clássica, alguns autores podem se preocupar em fazer uma poesia metrificada, mas isso vai ser de fato uma produção de exceção. Então, eu queria que vocês percebessem essa ondulação que se faz dentro do estudo de literatura, e eu acho que essa atenção ao padrão de beleza clássico pode ajudar vocês no estudo da história literária. Bom, o que eu queria falar hoje era pontuar essas questões, né? Discutir um pouquinho o que é literatura, lembrar que a literatura pode ou não ter uma função prática, como a gente viu aqui no quinhentismo com as cartas e os sermões, que tinham uma função muito específica, ou como no realismo, que a gente vai ter, realismo e naturalismo, que a gente vai ter obras realmente que estão preocupadas em conscientizar sobre os problemas sociais. No realismo um pouco menos, mas está ali um pouco preocupado também em conscientizar sobre a hipocrisia de grandes instituições sociais, mas não é sempre que isso vai se fazer. E, obviamente, quando a gente tiver retomada de valores clássicos, isso não vai acontecer. Não vai acontecer uma obra com funções engajadas ou com funções práticas. Vai haver, de fato, uma obra que pressupõe um prazer desinteressado, como disse Kant. Bom, espero ter ajudado vocês e é isso, até uma próxima.